Olá, o vídeo de hoje do canal Eduardo Nunes Jacondino do YouTube retratará a questão do capitalismo. Como muitos sabem, o canal tem se direcionado a interessados, né, em compreenderem questões sociais sob um ponto de vista sociológico. Temos deste modo desenvolvido então a leitura sobre determinados temas do contemporâneo, que são temas, assim nos parecem, que chamam a atenção de inúmeros indivíduos e grupos. Deste modo, por meio de nosso canal, nós buscamos referendar essas questões, esses temas, contribuindo com a discussão acerca dos mesmos a partir de um olhar sociológico. Aliás, sobre a questão da sociologia, eu indico para vocês um dos vídeos do nosso canal em que explicamos de forma mais pormenorizada quais são os caminhos metodológicos e qual é o caminho necessariamente feito pela sociologia enquanto conhecimento científico, né, voltado à compreensão social, de que modo esta ciência, a partir das suas ferramentas analíticas, nos auxilia a olhar para o mundo em que vivemos e, inclusive, nos auxilia a desenvolvermos uma abordagem acerca da nossa própria condição humana, né? Seja como sujeitos, seja como membros pertencentes de determinados grupos que vivem em determinado período histórico. Nesse sentido, nós entendemos sempre que a sociologia, para além de ser um ramo, um saber advindo das ciências humanas, das ciências sociais, voltadas à compreensão da sociedade, das instituições e do movimento social, ela é também um saber, um conhecimento que pode nos auxiliar a melhor observarmos o nosso próprio comportamento, certo? O tema do capitalismo é um tema candente para as ciências sociais e ele perpassa, ele atravessa o cotidiano de bilhões de pessoas no mundo, né? Tendo em vista que vivemos grande parte das populações mundiais já há um bom tempo sob a égide do chamado modelo capitalista de sociedade, né? O capitalismo, grosso modo, pode ser analisado se pegarmos dois clássicos das ciências sociais, Karl Marx e Max Weber, a partir dos seguintes pressupostos, né, dos seguintes elementos. Por meio de uma interpretação marxista, podemos chamar o capitalismo enquanto um modo de produção, né, uma forma específica de organização das sociedades. Para Marx e Engels, do ponto de vista então do materialismo dialético histórico, essa perspectiva teórica desenvolvida por esses autores, o capitalismo é um dos modos de produção, assim como tivemos o modo de produção escravista, assim como tivemos o modo de produção feudal, temos o modo de produção capitalista. Para esses mesmos autores, podemos avançar do ponto de vista da história, da dialética, né, para outros modos de produção no futuro, tais como o próprio modo de produção comunista, né? Então, nesse sentido, interpretar o capitalismo enquanto um modo de produção significa dizer, dentre outras coisas, que ele é uma maneira, do ponto de vista social, material, econômico, de reproduzir a vida organizada a partir de certas condições. Costuma-se dizer que o modo de produção, então, a partir dessa interpretação de cunho marxista, que o modo de produção ele se estabelece a partir de forças produtivas e relações de produção. Forças produtivas entendidas aqui como mecanismos, ações que produzem a riqueza, né, que se apropriam da natureza, da matéria-prima, de modo a criarem, gerarem riqueza, objetos materiais necessários à existência humana, certo? Isso pode ser feito do ponto de vista manufatureiro, manual, mas também pode ser feito a partir da intervenção de novas tecnologias. O modo de produção, então, ele unifica essas forças produtivas, como acabamos de explicar, e aquilo que é chamado também de relações de produção. O que são as relações de produção? São os modos pelos quais, na história das sociedades, se organiza, se distribui o processo produtivo entre os indivíduos, entre os grupos que participam necessariamente dessa
produção de trabalho, né? Cabe salientar, dentre outras coisas, que para Marx, por exemplo, o trabalho é condição fundamental da existência humana, condição ontológica, né? Condição fundamental dos seres humanos, diferente de outros animais que não precisam necessariamente dominarem a natureza, trabalharem nesse sentido para poderem sobreviver, tendo em vista que eles retiram da natureza aquilo que eles precisam, né, para a sua sobrevivência. Os seres humanos, de modo diferenciado, precisam entrar em contato com a natureza e, por meio da sua capacidade, né, tanto cognitiva como de energia, de produzir energia, né, eles vão dominando a natureza e consolidando formas específicas de sociabilidade, né? Então, o trabalho é, sob essa condição, uma questão fundamental, ontológica, né? Mas esse trabalho ele pode necessariamente evoluir para condições específicas, como o marxismo vai dizer, que, por exemplo, do ponto de vista do capitalismo, o trabalho ele assume uma condição específica. E uma das características fundamentais para que haja capitalismo, este modo de produção, que agrega, então, forças produtivas e relações de produção, uma das questões fundamentais para o surgimento e para a existência do capitalismo é justamente a consolidação da mão de obra assalariada, aquilo que por vezes se chama da mão de obra livre. Por que livre? Livre entre aspas, né? Porque não é mais uma mão de obra escravocrata, vinda de regimes escravocratas, né? É uma mão de obra livre no sentido de que é uma mão de obra assalariada. E por que isso? Porque a sociedade capitalista é uma sociedade produtora de bens, né, para a venda e obtenção de lucro. Daí capitalismo vir de capital, de dinheiro, de lucro. Seria, grosso modo, entendermos uma sociedade, então, que é embasada na busca pelo lucro, pela lucratividade. Ora, do ponto de vista dessa produção, dessa lucratividade, é necessário que tenhamos alguns elementos. Produção de mercadorias e capacidade de compra dessas mercadorias. A capacidade de compra das mercadorias advém de uma sociedade que tem necessariamente uma mão de obra assalariada. Porque uma sociedade escravocrata é uma sociedade que não teria necessariamente os recursos necessários para comprar essa mercadoria e fazer circular, né, aquilo que a gente chama do ciclo virtuoso dos processos produtivos. A compra, que alimenta novamente a produção na fábrica, que faz com que essa fábrica, então, aloque recursos no sentido de obtenção de matéria-prima e, necessariamente, então, produção de mais mercadorias para a venda nessa sociedade. Então, um ciclo virtuoso que necessita, necessariamente, que haja circulação de dinheiro, certo? Uma outra característica do ponto de vista dessa perspectiva, né, marxista, uma perspectiva clássica da sociologia para interpretar o capitalismo, para além do fato, então, de que o capitalismo é uma sociedade embasada neste modo de produção específico, é dizer que, do ponto de vista da produção da riqueza dessa sociedade, que é feita pelos grupos humanos que participam das relações de produção, essa riqueza é alocada na mão de um grupo específico chamado, classicamente, pelo marxismo, de burguesia. Burguesia vem de, num primeiro momento, a gente pode dizer que burguesia vem de burgo. Burgo é aquele primeiro morador das primeiras cidades, né, dos primeiros burgos, né? Então, o burguês, tradicionalmente, é aquele que reside no burgo. Mas, do ponto de vista do marxismo, a burguesia significa aquela classe que é detentora dos meios de produção. Ou seja, é dono do terreno onde é construída a fábrica, da própria fábrica que é construída em cima desse terreno, que é dona dos equipamentos que são utilizados na fábrica para produzir determinados objetos e mercadorias para a venda, e assim sucessivamente. Ou seja, você tem um grupo, uma classe social, né, um grupo de indivíduos que detêm, que são donos desses instrumentos, desses recursos necessários à produção da riqueza. De outro lado, você precisa ter também, necessariamente, aquilo que classicamente ficou conhecido como aqueles que estão destituídos desses meios de produção, ou seja, os indivíduos que, não sendo donos das terras, das fábricas, dos equipamentos usados nas fábricas, etc., precisam vender a sua força de trabalho manual ou intelectual em troca de um salário para a sua sobrevivência. Ou seja, esta condição, chamada inclusive pelo marxismo de uma condição dialética, né, que divide classes de um modo inclusive antagônico, mas ao mesmo tempo consolidado essa relação a partir de um mesmo elemento, ou seja, da necessidade de produção,
né, do trabalho, a necessidade de que haja de um lado uma classe detentora dos meios de produção e de outro lado uma classe, né, indivíduos que não são detentores desses meios de produção e que, portanto, acabam alocando, desenvolvendo o seu próprio trabalho também enquanto uma mercadoria, porque no capitalismo o trabalho também é uma forma de mercadoria que é vendida, quer dizer, você enquanto indivíduo, trabalhador não detentor da riqueza, você tem para sobreviver nessa sociedade, que é uma sociedade mediada pelo dinheiro, você precisa vender a sua força de trabalho em troca de um salário, de recursos, para que você possa necessariamente ter aquilo que precisa para consumir e para ter a sua subsistência garantida. Então essa é uma outra relação importante para o marxismo, né? A existência desses dois tipos de classe, desse tipo de condição, né? E que é, então, repito, atravessada pela produção de mercadorias, né? O próprio trabalho sendo uma mercadoria, então, a ser alocada no mercado do trabalho dos trabalhadores, e em que, diante da qual o indivíduo trabalhador, inclusive, compete com outros indivíduos trabalhadores, né? No sentido de poder ele vender a sua força de mercado, a sua força de trabalho, melhor dizendo, para receber o seu salário para subsistência. Isso denota uma concepção, inclusive, desenvolvida pelo materialismo dialético histórico, que é o conceito de alienação, né? Em que se coloca o fato de que, sob essa condição específica de trabalho no capitalismo, ou seja, uma condição que esgota a possibilidade ontológica do trabalho, tendo em vista que para Marx e Engels o trabalho transcende o trabalho capitalista, o trabalho é a condição ontológica necessária à sobrevivência da espécie, e a espécie que precisa entrar em contato com a natureza, transformar a natureza para suplantar os efeitos negativos da natureza sobre si, né, uma espécie relativamente frágil, que é o ser humano, e essa necessidade então de suplantar essas condições adversas faz com que esses indivíduos, a espécie humana, em colaboração, né, passem a administrar a sua existência, tornar passível a sua existência. Então, isso é a questão do ponto de vista ontológico do trabalho. Sob o capitalismo, há um desvirtuamento desta condição, tendo em vista que agora aquilo que se faz do ponto de vista do exercício de uma profissão, do exercício da ação laboral, ela não se dá do ponto de vista da manutenção, da sobrevivência da espécie, mas sim para, por exemplo, produzir lucros para um determinado tipo de grupo, para um determinado tipo de indivíduos. Além disso, uma das características fundamentais do trabalho do ponto de vista ontológico, que seria a sobrevivência da espécie e, portanto, uma colaboração para a existência, sob o capitalismo há um desvirtuamento no sentido de que agora os indivíduos competem uns em relação aos outros e não cooperam uns em relação aos outros, né? Além disso, nós teríamos uma outra forma de alienação advinda do próprio resultado do trabalho, porque no capitalismo o resultado do trabalho, né, produzido em grande medida pelos próprios trabalhadores, né, seja nas instâncias de locação de trabalho que for, o resultado disso não se dá necessariamente, não retorna necessariamente na mesma proporção para esses que o transformaram, para esses que o fizeram, tendo em vista que o resultado do ponto de vista dos recursos, né, do trabalho que se dá na venda, fica alocado na mão de alguns indivíduos que são os donos dos meios de produção. Então nós temos aí uma série, sob essa perspectiva teórica, uma série de desvirtuamentos, né, diante dessa relação ontológica originária que caracterizaria a espécie humana, segundo o marxismo, que é o mundo do trabalho, sob a perspectiva do trabalho no capitalismo, certo? Então, o marxismo analisa muito essa perspectiva do capitalismo enquanto uma sociedade que necessariamente se baseia nessa divisão de classes, numa expropriação do resultado do trabalho, né, que é feito por todos, por parte de uma classe específica, que é justamente essa que detém os meios de produção, né, e que gera, então, nesse sentido, uma realidade por meio da qual, inclusive segundo Marx, poderíamos no futuro verificar um processo de pauperização e de superexploração do trabalho e inclusive o crescimento significativo de sujeitos que passariam a viver de subempregos, né, de trabalhos cada vez mais precarizados e assim sucessivamente, gerando uma sociedade, portanto, embasada em conflitos, né,
uma realidade bastante conflituosa, etc. Do ponto de vista de Max Weber, nós podemos dizer um outro clássico das ciências sociais, um autor fundamental, né? Max Weber, que vive, assim como Marx, uma boa parte no século XIX, mas que vive os primeiros anos do século XX, diferentemente de Marx, que vai falecer, viver toda a sua vida no século XIX. O Max Weber morre em 1920, então vivencia os primeiros anos do século XX, certo? Max Weber, numa perspectiva diferenciada de Marx, ao desenvolver a sua sociologia, que ficou conhecida como uma sociologia cultural ou compreensiva, notadamente na obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber vai desenvolver uma pesquisa por meio da qual busca responder a seguinte questão: qual foi o fator, ou um dos principais fatores que possibilitaram o desenvolvimento, o surgimento do capitalismo em determinada região do mundo, em determinado momento histórico? Weber se faz essa pergunta porque ele desenvolve uma perspectiva, então, nesse sentido cultural, ao verificar que o capitalismo surge no Ocidente, em determinadas regiões da Europa, que possuem determinados tipos de característica cultural muito específicos. Por exemplo, o capitalismo surge, segundo Weber, então, em regiões da Europa, em que determinados tipos de religião, chamadas religiões protestantes, predominavam na época. E é muito comum que a gente se faça, por exemplo, a seguinte questão: por que o capitalismo não surgiu na Itália, em Roma, que é o berço da civilização ocidental, na Grécia, o berço da civilização ocidental? Porque não foi ali que o capitalismo moderno surgiu. O capitalismo moderno surge, por exemplo, em regiões como a Inglaterra, né, em que predominam as religiões protestantes. E essa relação, para Weber, não é uma relação meramente, digamos que fruto de uma coincidência, a princípio sem sentido mais preciso. Há uma correlação, segundo as pesquisas do Weber, entre a vigência, a existência de um estilo de vida, de um modo de enxergar o mundo, daí cultural, advindo dessas sociedades em que predominavam as religiões protestantes. E este estilo de vida, esta visão de mundo que os indivíduos desenvolviam de si e do próprio mundo, a partir desses ambientes sociais caracterizados pelo protestantismo, seja ele o calvinismo, o luteranismo, o anglicanismo, etc., essa perspectiva de visão de mundo, essa ética, essa forma de conduzir a própria existência, segundo Weber, possibilitou o surgimento do capitalismo, deste modo de produção embasado na busca do lucro. E por quê? Qual a relação aí, então, entre a religião protestante e o capitalismo para Weber? Antes de mais nada, está alocada no fato de que, se na religião católica apostólica romana predominou durante muito tempo uma relação entre mundo material e mundo espiritual totalmente dicotômica, e que colocava o mundo espiritual como um mundo verdadeiro e o mundo material como um mundo atinente aos vícios, aos erros, às falhas, portanto, uma relação negativa do ponto de vista do mundo material, existencial. As religiões protestantes, por outro lado, elas reduzem essa leitura dicotômica que a princípio foi consolidada então pela Igreja Católica Apostólica Romana entre o mundo material e o mundo espiritual. O protestantismo, dentre outras coisas, vai falar, a partir, por exemplo, da perspectiva calvinista, quando discute a questão da predestinação, ou seja, o fato de que Deus teria escolhido os seus indivíduos, grupos, seus filhos, para salvar, e que nós, enquanto indivíduos aqui, não saberíamos qual de nós seríamos ou não salvos, chamados por Deus para viver ao lado dele na vida após a morte. Diante dessa circunstância, que tem a ver com aquilo que se chama de uma teoria da predestinação, alguns estão predestinados a serem salvos, tendo em vista que o ser humano, pela sua fragilidade, não sabe quem vai ser salvo, caberia aos indivíduos basicamente duas ações a serem feitas a partir disso. A primeira é, em não sabendo que vai ser salvo, simplesmente adotar uma perspectiva nihilista diante da vida e não se esforçar, então,
para ser salvo. Ou, por outro lado, esse indivíduo lutar, tentar de algum modo mostrar para Deus, para a figura de Deus, que é um indivíduo que merece, que mereceria ser salvo, que mereceria ter o direito à vida eterna ao lado de Deus. Nesse sentido, e obviamente aqui a gente está falando do início do capitalismo, né? Nós estamos falando de séculos atrás, em que essa perspectiva religiosa, né? A própria perspectiva do teocentrismo, de uma vida voltada para Deus, de uma vida interpretada, inclusive por perspectivas teológicas, né? Muito fortemente colocadas, né? Diferente da nossa sociedade, que acabou se transformando nos últimos séculos de uma sociedade cada vez mais secular, embasada em perspectivas científicas e não religiosas. Na época do surgimento do capitalismo, a qual Weber está se referindo, havia ainda essa perspectiva de uma teologia que se sobrepunha um pensamento religioso muito fortemente impregnado nas mentes e corações dos indivíduos. Tendo em vista essa questão, é claro que a forma com que esses indivíduos passam a olhar para si, para o mundo, direcionada, orientada, organizada a partir desse pensamento religioso, faria toda a diferença, inclusive para as ações que poderiam redundar futuramente em formas outras de coexistência, como as que Weber vai desenvolver, perceber que estavam relacionadas, por exemplo, ao desenvolvimento do capitalismo. Nesse sentido, então, aqui para resumir, Weber descobre que o protestantismo, a partir de teorias como a da predestinação, advindas do calvinismo, não faz uma dicotomia entre mundo material e mundo espiritual. Por quê? Quando o sujeito quer adotar uma ação para provar para Deus que ele merece a salvação, e isso mostra, dá uma conotação para a vida desse sujeito de que aquilo que ele faz do ponto de vista material, existencial, cotidiano, tem sentido, tem importância. De que não basta o sujeito se voltar para o mundo espiritual por meio da oração, por exemplo. Que aquilo que ele faz do ponto de vista do seu cotidiano, do seu trabalho, das relações que ele estabelece com os familiares, das relações que ele estabelece com outros indivíduos na sociedade, das ações que ele faz, isso tem um peso significativo para a sua salvação, ou não. Então, o protestantismo muda essa conotação e essa dicotomia entre mundo material e mundo espiritual, então, se enfraquece, né? E começa a se dar cada vez mais importância para as ações que os indivíduos estabelecem, realizam no seu cotidiano. Ao fazer isso, as igrejas protestantes, o protestantismo religioso, acaba então possibilitando que os indivíduos, a partir dessa ética comportamental então que desenvolvam, acabem desenvolvendo um modo de vida, um ethos, um estilo de vida voltado ao trabalho, à produção, inclusive ao enriquecimento, à busca de enriquecimento, que passa a não ser vista mais como pecado em si mesmo. Pecado seria o sujeito enriquecer e gastar toda a sua fortuna, por exemplo, com ações pecaminosas, etc. Né? Mas agora esse indivíduo que trabalha, que tem uma disciplina, inclusive em si mesmo, trabalha, é regrado, vive relações familiares respeitosas, né? Ao enriquecer, por exemplo, utiliza uma parte desse enriquecimento para ajudar, a partir de ações filantrópicas, por exemplo, outros irmãos, né, indivíduos sociais que podem estar passando por uma situação de dificuldade, etc., na pobreza. Tudo isso é valorizado. Então, esta ética voltada a uma ação disciplinada, uma ação bem direcionada, que tem como pano de fundo a iniciativa, a esperança de provar para um Deus, né, para um ente superior, que aquele indivíduo mereceria, pelo seu esforço, ser salvo, né, e viver uma vida eterna ao lado do Senhor, passa a insuflar ações que acabam, por sua vez, consequentemente, insuflando o desenvolvimento daquilo que ficou conhecido posteriormente como o modo de produção capitalista, uma sociedade voltada ao mundo do trabalho e à construção de riquezas, né? Para o Weber, além disso, né, além de ter feito essa pesquisa do ponto de vista da historicidade do capitalismo, para Weber o capitalismo não se caracteriza somente pela busca do lucro, pela obtenção do lucro. Essa é uma das características do capitalismo, mas para Weber existem outras. Weber vai chamar a atenção para o fato de que o capitalismo, esse modo de produção que surge especificamente no Ocidente, ele se caracteriza, dentre outras coisas, pelo fato de pela primeira vez na história, termos uma relação cada vez mais próxima entre desenvolvimento científico e tecnológico e a alocação desse desenvolvimento científico e tecnológico na produção econômica.
Ou seja, se pegarmos, por exemplo, ciências modernas como a da administração, as ciências econômicas, a contabilidade, né? Todas formas de saber ramos científicos, que hoje se chama das ciências sociais aplicadas, né? Essas ciências foram sendo cada vez mais alocadas nos processos produtivos, ou seja, ao mesmo tempo que se criou determinados tipos de conhecimento de ciência, como a contabilidade, como a administração, como marketing e assim sucessivamente, esse tipo de conhecimento não foi criado ao léu, ele foi um conhecimento cada vez mais que foi sendo desenvolvido e ao mesmo tempo alocado nos processos produtivos, ou seja, foram conhecimentos que foram sendo alocados no interior das empresas, das indústrias, com o objetivo pragmático de contribuir, de fazer com que essas empresas, essas fábricas obtivessem graus de lucratividade cada vez maior, perdas e desperdícios sendo cada vez mais combatidos e minimizados, aumentando a sua capacidade de desenvolver mercadorias, objetos e ter a capacidade de competir no mercado e de vender, obter o lucro final resultante de todo um trabalho a ser feito no interior dessa fábrica, dessa empresa. Então, o Weber estabelece, né, essa relação entre desenvolvimento tecnológico, científico e movimento produtivo, voltado, obviamente, ao mundo do trabalho, competitivo, como também um dos elementos centrais, né, fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo.